Pai querido e Pai amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todo este momento ao qual temos chegado até aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem nos enchido de felicidade em Tua presença, porque o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é nosso Pai, nosso Deus, nosso amigo, nosso fiel companheiro, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, pois tudo é Teu, a glória é Tua e a honra é Tua, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Pai, e pedimos, meu Deus, que o Senhor abençoe todo este momento. Peço, Pai, que o Senhor me ajude, meu Deus, a conseguir falar da Tua palavra, pois eu não sou digno, Pai, eu sou pecador, eu não sou digno de falar da Tua palavra, nenhum de nós somos, mas sabemos, Pai, que o Senhor escolhe nós, que somos pecadores, para falarmos da Tua palavra, através da purificação do Senhor. Pai, que o Senhor abençoe todo este momento e abençoe cada coração que aqui está. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo 20. Êxodo 20, segundo livro da Bíblia. Sobre a misericórdia. Alguém aí disse misericórdia. Eu não enxergo. É 20. Êxodo 20. Amém? Amém. Amém. Agora vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez, porque nunca é demais para orar. Pai querido e Pai amado Deus, agora com Tua palavra aberta, Senhor, te pedimos, Pai, que abençoe esta leitura, Senhor. Que o Senhor abençoe toda esta leitura e toda esta pregação, pois aqui iremos estudar dos Teus mandamentos, Senhor. Que o Senhor nos capacite para entendermos a Tua palavra. Que Tu, ó Pai, mova o coração de cada um, Senhor Deus, para que venhamos a entender a Tua palavra e o Teu amor, Senhor. Em Teu santo nome nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. E eu peço aos irmãos que agora que estão com a sua Bíblia aberta, permaneçam em reverência ao Senhor. Sabendo que estamos aqui com a palavra do Senhor aberta, né, que esse é um momento de reverência diante de Deus. Então vamos aqui ler o versículo 1 e o 2, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Até aqui. Então veja bem, eu queria começar fazendo uma pergunta aos irmãos, e eu quero que, se puderem, respondam. Se vocês pudessem imaginar o mundo através de um rosto, como seria esse rosto? Feliz ou triste? Feliz? Triste ou feliz? Se vocês pudessem desenhar o mundo com o rosto, dizer o mundo é dessa forma, esse rosto seria feliz ou triste? Triste. E por que não é feliz? Porque, veja bem, a gente vê que a gente está no século 21. E nesses últimos 25 anos, o mundo evoluiu mais do que em séculos de existência. Por exemplo, em menos de 10 anos foi inventado o celular, os computadores, as máquinas, as geladeiras, os fogões, toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia. Só para você ter uma noção. Com tanta tecnologia, com tantas coisas que a gente tem, o mundo melhorou, está melhor, as pessoas estão ficando melhores? Não. Pioram cada dia mais. Então vejam bem, o mundo antigamente não tinha redes sociais, não tinha celular, tecnologia, não tinha geladeiras, não tinha toda essa tecnologia que a gente vê hoje em dia. E o mundo era ruim. Só que hoje em dia a gente vê que o mundo tem tecnologia, tem tudo que era para facilitar a vida do ser humano, só que o mundo está piorando cada dia mais. Ou seja, a gente vê que o nosso tempo é um tempo de maior evolução na área tecnológica, mas de maior regressão moral. Quanto mais o ser humano inventa coisas, quanto mais o ser humano inventa tecnologia, celulares, redes sociais, tudo que o ser humano possa inventar, mais o ser humano fica pior. Por quê? Porque para resolver esses problemas não é a tecnologia que tem que resolver, não é a ciência que tem que resolver os nossos problemas. E a gente vê que, por exemplo, no ano de 1900, ou já um século atrás, era onde mais estava tendo invenções.
antes do nosso, é claro. Eles tinham inventado a máquina de costura, tinham inventado os carros, os aviões, já estavam inventando todo tipo de coisa que a gente hoje tem hoje em dia. E eles achavam que o mundo ia melhorar naquele tempo, que finalmente a paz ia alcançar a Terra. Lembrando isso no ano de 1900. Eles achavam que o mundo ia melhorar porque o quê? Agora tinha geladeiras, tinham os primeiros telefones. Eles estavam criando as maiores invenções. Então, eles achavam que por ter tanta tecnologia, o mundo ia melhorar. Só que bastou só um tempinho e começou uma das maiores guerras que teve até hoje. E nessa guerra muita gente morreu e foi pior. E de lá pra cá, o mundo só tem piorado. O ser humano, ele coloca a esperança de melhorar o mundo em tecnologia, em governos humanos, em pessoas. E é por isso que o mundo não tem melhorado. Porque a gente vê que, ao invés das pessoas se renderem a Deus e obedecerem a Deus, as pessoas dizem, político X vai resolver os problemas do mundo. Ou se não, se a gente inventar essa tecnologia ou destruir tal país, vai acabar com essa guerra. Só que violência com mais violência não resolve violência. Guerra com mais guerra só gera mais guerra. Ódio com mais ódio só gera mais ódio. Então se a gente vê aqui, lembrando novamente, o mundo não tem um rosto feliz, o mundo é triste. Só que não só triste, o mundo tem uma parte feliz também, que é Deus. Então veja bem, a gente vê que o ser humano tenta procurar de todas as formas algo que possa resolver os nossos problemas. Mas só tem uma coisa que pode resolver os problemas da humanidade. Os irmãos sabem o que é? A lei de Deus. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos na Bíblia, eles não são só regras para seguir. Muita gente enxerga como isso, que é só regra para você obedecer, seguir e viver. Mas os mandamentos, eles expressam o amor e o caráter de Deus. Ou seja, os valores de Deus. Quando a gente lê os 10 mandamentos, a gente não está vendo só regras para seguir, mas está vendo o amor de Deus revelado nesses 10 mandamentos. O que Ele quer para o ser humano. E os mandamentos de Deus, eles foram dados para o povo de Israel. E, se os irmãos lembram, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. No Egito, eles tinham uma forma de viver, eles tinham uma forma de ser. O Egito adorava vários deuses. O Egito era um país pagão, uma terra que não adorava a Deus. E eles tinham acabado de sair dessa terra. E Deus, ele dá os 10 mandamentos para o quê? Para poder equilibrar o povo, para poder organizar. Porque os 10 mandamentos, se todas as pessoas obedecessem eles, o mundo seria mais organizado, mais melhor. O mundo resolveria todos os nossos problemas. E muitas pessoas acham que Jesus, ele anulou os 10 mandamentos, o que é uma total mentira. A gente vê, por exemplo, tem uns que falam, Jesus crucificou o sábado com ele lá na cruz, não precisa mais guardar sábado. Outros, só que ao falar que não precisa mais guardar o sábado, não precisa mais guardar mandamento nenhum. E a gente vê que Jesus, ele não anulou o sábado, como está lá em Mateus 5,17. Ele diz que ele não veio para cumprir, ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir e aprofundar ela. Ou seja, o Antigo Testamento mostra os 10 mandamentos de uma maneira e Jesus aprofunda esses 10 mandamentos. Aprimora. E vejam bem, os 10 mandamentos, eles foram dados para que a gente possa ter uma vida abençoada. Não é para a gente ficar cumprindo ritos e regras de uma igreja, e aí no domingo você cumpre e no resto da semana você não cumpre. Os 10 mandamentos, eles foram dados para que você tenha uma vida abençoada a cada segundo que a gente vive, para que a gente tenha uma vida abençoada. E só para vocês terem uma noção da importância dos 10 mandamentos, só teve 3 vezes em que o próprio Deus escreveu. A primeira foi na tábua dos 10 mandamentos. Ele podia pedir para eles terem escrito nos papiros, de alguma forma. Ele podia ter mandado anjos para escrever, mas com o próprio dedo dele, ele escreveu na tábua dos 10 mandamentos, 2 tábuas de pedra. A segunda vez que Deus escreveu foi na festa do rei Belsazar, lá na história de Daniel, onde o rei, ele tinha pegado os utensílios da casa de Deus, utensílios sagrados, e ele tinha feito uma festa aos seus deuses. Então Deus aparece com uma mensagem de juízo e escreve com seu dedo na parede. E a terceira vez que Deus escreveu foi na areia, quando ele estava aqui na terra. Lembra da história da mulher adúltera? Ela aparece lá e Jesus começa a escrever os pecados daquelas pessoas na areia. Agora veja bem,
A pedra, antigamente, ela tinha um símbolo de eternidade. Quando um jovem, por exemplo, ia pedir a mão de uma mulher em casamento, ele não levava flor, porque a flor murcha. Ele levava uma pedra, porque a pedra representava a eternidade. Ou seja, que o casamento deles, a união deles, seria eterna. Uma flor, ela murcha. Já uma pedra não murcharia nunca. Então, o relacionamento daquele casamento duraria por toda a eternidade. Então veja bem, quando Deus escreveu as tábuas na lei, quando ele escreveu a lei dele nas tábuas de pedra, é porque a lei dele é eterna. E quando ele escreveu os pecados na areia, é porque os pecados são passageiros. Na areia, tudo que foi escrito na areia, quando o vento passar, vai levar. Ou seja, os pecados ele escreveu na areia, porque quando o vento passar, vai levar os nossos pecados. Já a lei dele ele escreveu na pedra, porque ela é eterna. Ou seja, a lei dele é eterna, mas o nosso pecado é passageiro. Por isso que ele escreveu na areia. Então veja bem, a lei dele é dita que durará por toda a eternidade. O Salmo 119 mesmo é um louvor à lei de Deus. Fala que ela é perfeita, que ela é santa, que ela é justa. E Deus, ele é perfeito, ele é santo e ele é justo. Ou seja, tudo que Deus tem, a lei dele demonstra isso. E agora nós vamos aqui para o primeiro mandamento que está em Êxodo 21:3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E se a gente for olhar por essa forma, né, só não terás outros deuses, é muito fácil. É só você vir para a igreja, não adorar o Deus Moloque, o Deus Dagon, né, só não adorar nenhum dos outros deuses. É o Buda, o Krishna, né, que é os deuses das outras religiões, é só não adorar e pronto. Só que esse mandamento ele tem algo muito mais profundo por trás dele. Primeiro que, como a gente sabe, Jesus resumiu os mandamentos em 2. Os primeiros 4 eles é sobre amar a Deus e os outros 6 sobre amar o próximo. Então veja bem, adoração a Deus. Por que Deus diz para não adorar outros deuses além dele? Tem muita gente que pensa, que Deus ciumento é esse que não deixa ninguém adorar outros deuses, só pode ser a ele. Mas isso não é uma opção nossa, isso é a regra. Por quê? Por que o mundo está tão ruim? Por que o mundo tem tanta violência e tanta guerra? Porque as pessoas trocaram a adoração a Deus para adorar criaturas, para adorar coisas no lugar de Deus. E veja bem, quando você se dedica a sua vida inteira a algo que não seja Deus, algo que você torna como Deus, e quando você dedica toda a sua vida a essa coisa que não pode fazer nada por você, você cai num abismo sem fim. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa torna o celular o seu Deus. O celular pode fazer algo por você? Se você orar para ele vai te responder, te consolar, dar alegria. O celular não pode fazer nada. Então, quando uma pessoa torna o celular o seu Deus, ela vai viver a vida tentando procurar o que ela só encontra em Deus, que é alegria, paz, felicidade, propósito para a vida. Quando uma pessoa torna outra pessoa o seu Deus, o trabalho ou a escola, ela está depositando toda a confiança da vida dela em coisas que não podem fazer nada por ela. Então veja bem, a gente vê que Deus ele fala isso quando ele mostra ali, ele tirou o povo de Israel do Egito, da casa da servidão. E toda pessoa que antes vive no pecado e depois é liberta por Jesus Cristo, ela é liberta da vida de escravidão para a vida de alegria na presença de Deus. Então a gente vê aqui que quando Deus diz não tem outros deuses diante de mim, ele não está só falando só porque ele só quer ser adorado isso. É porque se não colocarmos a nossa confiança inteira em Deus, não tem como colocar em ninguém mais. É só você ver um escravo, quando ele é liberto da escravidão, aquele tempo de escravidão vai ficar para sempre na vida dele. E uma pessoa que não adora a Deus, ela vive em um estado de escravidão no mundo. Porque esses vícios, esses deuses que as pessoas têm, eles só aprisionam. Um dos maiores deuses da nossa atualidade é, por exemplo, a relação sexual. As pessoas adoram isso. E é só você ver nas músicas. O maior tema é a perversão sexual. Na internet, você vê nas emissoras de TV, em tudo, a perversão sexual está lá. Sensualidade exagerada. Um desequilíbrio no que Deus criou. Então você vê que as pessoas tornaram o sexo um Deus. As pessoas tornaram o celular um Deus.
Você pode ver quantas pessoas passam as madrugadas viradas mexendo no celular. Passam um dia, 24 horas perdendo tempo no celular ao invés de viver a vida. Você pode ver quantas pessoas passam a vida trabalhando até morrer e no fim não leva nada do que ganhou. Passa a vida depositando toda a confiança no dinheiro e quando morre o dinheiro não vai com ela. Passa a vida toda se dedicando a deuses de prata, de ouro e não tem nenhuma oração respondida. E o povo de Israel, eles tinham várias, dos seus vizinhos todos adoravam deuses. Por exemplo, os filisteus tinham o deus Dagon. Os fenícios tinham Astarote, a deusa da lua. Os moabitas, Quemon, e os amonitas, Moloque. Então veja bem, esses últimos dois deuses, Quemon e Moloque, eles exigiam que as crianças fossem sacrificadas a eles. Então veja bem, quando Deus criou o mundo, Ele deu a família para que os pais criassem os filhos com todo amor e carinho. E esses deuses ordenavam que as crianças fossem sacrificadas, queimadas no fogo. Então já conseguiu perceber a diferença? Tem uma diferença entre adorar a Deus e adorar a esses outros deuses que não podem fazer nada por nós. E adorar não é só vir na igreja todo domingo, não é só, vou fazer uma oração para começar o dia, depois no almoço eu oro outra, depois para dormir eu oro outra. Ou vou ler só um versículo da Bíblia e pronto, acabou. Adorar a Deus é um ato de amor, ou seja, para adorar a Deus tem que amar Ele. É por isso que você vê que muitas pessoas nas igrejas elas estão frias, porque elas acham que estão adorando a Deus, porque dão glória a Deus para o alto, louvam hinos, mas estão frias espiritualmente, porque para adorar a Deus você tem que amar Ele. E como é que se ama Ele? Colocando a vontade dEle acima da nossa vontade. Por exemplo, se a gente quer... Esse é até um exemplo para demonstrar mesmo que a vontade de Deus tem que estar acima da nossa. A gente gosta às vezes de comer muito, comer muita besteira, e aí a gente acha que Deus não tem nada a ver com isso. Só que Deus diz que o nosso corpo é templo do seu Espírito Santo e que tem que se alimentar bem. Se a gente amar a Deus de verdade, a gente vai obedecer a Ele. E Deus muitas vezes Ele diz que a gente tem que dedicar menos tempo ao celular e mais tempo a orar e buscar Ele. A gente tem que parar mais nos trabalhos e descansar um dia. Então veja bem, tudo que Deus manda, se a gente realmente ama Ele, a gente vai fazer o que Ele está mandando. E aí sim que a gente vai estar provando que adora Ele de todo o coração. Então veja bem, sem cumprir o primeiro mandamento não tem como cumprir os outros 9. Porque se você não ama a Deus e não adora Ele, como é que você vai não matar, não roubar, não se prostituir? Sem Deus esse mundo perde a moral. Porque foi Deus quem criou a sua lei para que a gente possa obedecer. E sem a lei, o ser humano se torna perverso. Se as pessoas entendessem isso, seria muito melhor. Porque quando você vê toda essa fome que a gente está vendo na terra, todas as crianças que morrem, toda essa perversão sexual, todas essas destruições no mundo, elas não são à toa, elas são porque o ser humano se afastou da adoração a Deus. É impossível o ser humano ficar sem adorar nada. O ser humano pode dizer que é ateu, que não tem Deus nenhum, mas o Deus dele é a própria arrogância dele. Então é impossível alguém ficar sem adorar alguma coisa. Se não está adorando Deus, está adorando os deuses falsos. E esses deuses falsos, eles não podem fazer nada pela gente. É por isso que o mundo cai na destruição. Um dos deuses maiores da nossa geração também é a ciência. O ser humano acredita que com o celular, as máquinas de guerra e tudo vai resolver os problemas do mundo. Só que as máquinas de guerra, os celulares, toda essa tecnologia não pode fazer nada para resolver os problemas da humanidade. Só Deus pode fazer. E o que as pessoas fazem em relação a Deus? Abandonam Ele. As pessoas, ao invés de buscar o único que pode resolver tudo no mundo, elas abandonam eles e escolhem continuar escravas na fossa do pecado. Se alguém estivesse resgatando você de uma fossa sanitária, aquele lugar todo sujo, se alguém viesse te resgatar de lá, você aceitaria ajuda ou não? Se você estivesse lá caído naquela fossa, fedendo, e se alguém aparecesse para te resgatar dando a mão, você subiria? Então por que quando Jesus nos apresenta a mão para a gente escapar da fossa do pecado, desse fedor do pecado, por que as pessoas não estendem a mão? Ou estende a mão, levanta e depois escolhe voltar para lá de novo. Se alguém tirasse a gente de uma fossa ali toda suja, a gente voltaria para lá. Mas as pessoas muitas vezes são libertas por Jesus e escolhem voltar para a fossa do pecado. E não é exagero não, o pecado é sujo, o pecado é nojento.
você vê que até, por exemplo, a beleza de uma pessoa quando está sem Deus bota brincos, maquiagem, faz cirurgias no rosto, se acaba com a sua saúde, elas ficam feias. Só que quando volta para Jesus, o próprio semblante de felicidade muda tudo, deixa a pessoa mais alegre, mais feliz, mais bem aparentável. Ou seja, você vê que tudo quando a gente vai para Deus é mais bonito. A nossa casa fica mais bonita quando a gente entrega nas mãos de Jesus. O nosso trabalho, às vezes a gente achava, no meu caso, eu achava o meu trabalho um inferno. Só que quando eu voltei para Jesus, eu aprendi a lidar melhor com as coisas ali e já não está me atrapalhando mais tanto. É um trabalho difícil, mas é para glorificar Deus tudo na nossa vida. Então, adorar a Deus não é só também vir na igreja, é orar a Ele em todo momento. Eu confesso que eu também estava vacilando nisso, mas eu comecei, por exemplo, ao abrir o celular, eu vou orar a Deus. Porque eu sei que se eu mexer no celular sem controle, eu posso acabar caindo em algum pecado, ou perdendo tempo demais. Então, ora a Deus ao abrir o celular, ora a Deus no momento que for sair de casa, ora a Deus quando chegar em casa, ora a Deus conversando tudo. Deus é o nosso Pai, Deus ele se importa com tudo na sua vida. Cada detalhe, cada coisa que você possa ter na sua vida, ele se importa. Então pense, se a gente muitas vezes conta tudo da nossa vida para um amigo, para um pai ou para uma mãe, por que não contar para Deus? Se Deus conhece cada segundo da nossa vida, aqueles momentos que a gente não tem ninguém para falar, só Ele está lá. Então, a verdadeira adoração a Deus é quando você coloca Ele no primeiro lugar na sua vida, no centro de toda a sua vida. É quando você deixa de tentar ser maior, ser o dono da sua vida e coloca Ele como dono de todas as coisas. Amém? Agora, o segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Então você vê bem, o segundo mandamento se trata de não fazer imagens. Alguém aqui é católico? Não. Então não está fazendo imagens. Então pronto, né? Pecado embora, não estou transgredindo esse mandamento. Só que as imagens que Deus fala não são só imagens de barro, de prata ou de ouro. O medo e a ansiedade também são uma imagem. Por quê? Quando uma pessoa está produzindo aquela imagem que ela diz ser Deus, ela está dizendo que Deus é pequeno daquela forma. Ela está limitando um Deus que está além da nossa compreensão a se parecer com aquela imagem pequena e limitada. E quando a gente tem medo ou ansiedade, a gente está, na nossa cabeça, a gente está mostrando que Deus é muito pequeno. Quando chega aquele problema que às vezes a gente não tem fé de que Deus vai resolver, a gente está na nossa cabeça dizendo para Deus: olha Deus, o Senhor é muito pequeno, eu não acredito que o Senhor é capaz de resolver. Se a gente não confiar em Deus, que Ele pode resolver algum problema, está transgredindo o segundo mandamento. Porque da mesma forma que uma pessoa, quando faz uma imagem de escultura, crê que Deus é pequeno daquele jeito, a ponto dela poder representar Ele numa imagem, quando a gente não confia em Deus, a gente está crendo que Ele é muito pequeno, que Ele não tem poder para ser maior do que aquele problema. Então veja bem, se por exemplo você olhar de um avião para um barco no meio do mar, quando você olha um barco no meio do mar, o barco ele é assim comparado ao oceano imenso. Os nossos problemas eles são assim diante de Deus, eles não são nada. Então você vê lá em Crônicas 6:18, segunda Crônica 6:18, que Salomão, quando ele edificou o templo, eles estavam lá naquela festa comemorando, só que ele disse o seguinte: nem os céus são capazes de conter a tua glória, quanto mais esta casa que eu edifiquei. Então veja bem, nem o céu, o próprio céu onde Deus está nesse momento, o próprio céu não é capaz de conter a glória de Deus, quanto mais a nossa cabeça. Então veja bem, quando a gente entende que Deus não pode resolver algum problema, a gente está sendo ingênuo. Por quê? Porque a gente não conhece, a gente não lembra nem do que comeu ontem, por exemplo, no almoço. Quanto mais tentar ser maior que Deus. Quando as pessoas dizem que Deus não existe, ou que Deus é fraco, que Deus é isso, que Deus é aquilo, elas estão transgredindo o segundo mandamento, porque elas estão colocando uma imagem na cabeça delas de que Deus é fraco, de que Deus não pode fazer nada.
E aqui diz também para não fazer nada do que a semelhança do que é em cima dos céus. O que tem nos céus tem os anjos, tem os outros seres que habitam lá. Não fazer imagens do que há na terra. Na terra tem os cachorros, gatos, animais. Não é para fazer imagens disso, nem do ser humano também. E nem nas águas debaixo da terra. Nas águas a gente tem o que? As baleias, os peixes marinhos. Ou seja, não pode fazer imagem nem do que há na terra, nem do que há no céu e nem do que há nas águas debaixo dela. Então veja bem, por que Deus quer que a gente não faça essa idolatria? Porque quando o ser humano, essa é praticamente uma complementação do primeiro mandamento. Quando o ser humano faz esses ídolos, diz o Salmo 115, o verso 8, que tornem-se a eles iguais a eles os que os fazem. Quando a gente faz uma imagem, quando a gente troca a adoração de Deus para adorar alguma coisa, a gente se torna que nem aquela coisa. Os deuses dos povos antigos, eles eram violentos, corruptos, mentirosos, e as pessoas que adoravam esses deuses se tornavam iguais a elas, corruptas, mentirosas, cheios de violência. E Romanos 1, a partir de alguma parte que eu me esqueci, vai descrever que as pessoas que adoram deuses e não a Deus se tornaram cheios de violência, maldade, crueldade, imoralidade sexual, se tornaram depravados, se tornaram sujos, sem respeito ao pai e à mãe, sem amor próprio, sem amor pelos outros, irreconciliáveis, blasfemadores. Tudo isso acontece quando as pessoas trocam a adoração a Deus para adorar coisas criadas, criaturas. Então veja bem, e Deus diz aqui que Ele é um Deus ciumento. A palavra zeloso quer dizer ciumento. Quando Deus diz que Ele é ciumento, não é porque você tem que me adorar porque eu sou ciumento quanto aos outros deuses. Deus é ciumento para a gente porque Ele sabe que se a gente não for guiado pelo Espírito dEle, a gente vai ser guiado por outros espíritos. Só que a diferença é que Deus nos ama. Esses outros espíritos não gostam tanto da gente não. E como a gente já bem sabe, esses são os espíritos de demônios, espíritos de Satanás. Se a gente não for guiado por Deus, a gente vai ser guiado por Satanás e seus demônios. E Satanás e seus demônios só tem um propósito: te destruir e te levar para o inferno com eles. Por isso que Deus é ciumento. Ele sabe que se a gente não estiver com Ele, a gente vai sofrer sem Ele. E veja bem, Ele diz aqui que Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração daqueles que o odeiam, e faz misericórdia em milhares aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Quando uma família pratica idolatria e vive naquilo, os seus filhos vão praticar o mesmo, e os filhos de seus filhos vão praticar. Então quando Deus diz que Ele visita, não é Ele exatamente, Ele visita, mas quem prejudica a si mesmo é o ser humano. Quando o ser humano, um pai ou uma mãe, ensina ao seu filho a adorar algo que não seja Deus, esse filho vai ensinar para o seu filho, que vai ensinar para o seu filho, e vão todos ali, a família inteira por gerações, ficar sem adorar a Deus. Mas quando um pai ou uma mãe educa o seu filho desde cedo nos caminhos do Senhor, esse filho ensinará para o seu filho, que ensinará para o seu filho a buscar a Deus. Então uma família que pratica idolatria leva essa maldição para todas as gerações que vêm. Mas uma família que ensina os caminhos de Deus leva a bênção do Senhor para os seus filhos e para toda a sua descendência. Amém? Agora aqui no versículo 7 nós temos o 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Tomar o nome em vão significa não falar o nome dele quando se não deve. Por exemplo, bati o dedo e doeu muito, aí eu falo, ai meu Deus, é errado. Ou senão você vê aqueles jovens, né, que ficam fazendo aquelas brincadeiras, sangue de Cristo tem poder, está repreendido em nome de Jesus. Não pode, totalmente errado. Não, ou melhor, não pode, não se deve. Principalmente porque a gente vê que o sangue de Cristo é uma coisa santa, é o sangue dele derramado na cruz para nos salvar. E dizer a palavra está repreendido em nome de Jesus é quando for repreender demônios. E ficar falando isso na brincadeira é tomar o nome de Deus em vão. Também quando as pessoas falam, se Deus quiser, hoje eu vou conseguir mais um gole de cachaça. Se Deus quiser, eu vou conseguir comprar um pacote de drogas. Está usando o nome de Deus em vão, está colocando Deus onde Ele não está. Só que tomar o nome de Deus em vão não é só isso. Tomar o nome de Deus em vão é também quando uma pessoa se diz serva de Deus. Na igreja ela demonstra isso, só que em outros cantos pode não demonstrar. Então vejam bem, se uma pessoa na igreja diz que é cristã,
e para os outros diz que é serva de Deus, diz que é um cristão, servo de Jesus Cristo, mas quando você vê tá lá num bar bebendo, fumando, se prostituindo, essa pessoa está levando o nome de Deus em vão, porque ela diz que o nome de Deus está nela, só que ela não está em Deus, então está blasfemando contra o nome de Deus. Por isso que se a gente não estiver vivendo na verdade e não querer viver a verdade, é melhor que se afaste do que sair levando o nome de Deus em pecado para as outras pessoas. E veja bem, a única maneira que você pode levar o nome de Deus na sua vida é através do batismo. Porque no batismo, a sua velha carne morre e você, quando sobe, você é selado com o nome de Deus. Então, a única maneira de receber o nome de Deus por completo na sua vida é através do batismo. Só o batismo pode dar a gente a autoridade de ter o nome de Deus por completo. E veja bem, um filho se parece com seu pai, portanto a gente deve se parecer com Deus. Você vê que um filho, ele imita o comportamento do pai. Se o pai fizer o que é errado, o filho imita. Se o pai fizer o que é certo, o filho imita. Porque o filho não tem consciência, a criança não tem consciência do que está aprendendo. Ela faz o que o pai mostra para ela que é para fazer. E Deus já nos mostrou o que é para a gente fazer através de toda a palavra revelada na Bíblia. Amém. Ele já mostrou que a gente tem que amar, tem que servir o próximo, tem que ser isso e aquilo. E para a gente se parecer com o nosso pai, levando o nome dele, como um filho leva o nome do pai na certidão, a gente tem que ter o batismo e se parecer cada dia mais com o caráter de Cristo. Amém. Só assim a gente vai poder ter por completo o nome de Deus. E cuidado para não levar e nem falar o nome de Deus em vão na sua vida. Amém? Amém. Agora a gente vai aqui para o quarto mandamento, que diz assim, a partir do versículo 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora por que tem que guardar o sábado? O próprio Deus responde: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o 7º dia de sábado e o santificou. Então veja bem, Deus não cansou, mas ele deu um exemplo, porque os filhos têm que se parecer com seus pais. Então veja bem, olha como Deus começa: lembra-te do dia de sábado. Por quê? Porque ele sabia que o povo ia esquecer. E a gente vê a maior parte do mundo esqueceu desse mandamento. E eu não sei como é que as pessoas têm capacidade de ler Êxodo 20 e não focar nesse mandamento. Quando Deus criou todas as coisas, no 6º dia ele cria o ser humano. E o ser humano, quando imagina uma cena, o ser humano está diante de Deus e pergunta: Deus, o Senhor já criou todas as coisas? Foi? Aí Deus diz: sim. Aí o ser humano pergunta: mas eu não posso pelo menos dar uma ideia para botar uma cor nova na borboleta? E Deus diz: não, a borboleta eu já criei perfeita. Mas será que eu não posso dizer como fazer isso ou aquilo? E Deus diz: não, a criação já está perfeita. Deus não precisou da opinião humana e de ninguém para criar o céu e a terra. Então veja bem, o sábado na criação, quando não havia pecado, era um jeito do ser humano reconhecer que Deus já tinha feito tudo. Quando o ser humano descansava no dia de sábado, quando não existia pecado, era para ele reconhecer que Deus criou todas as coisas, para ele mostrar que ama a Deus e que sabe que Deus não precisa da nossa ajuda para fazer nada. Então veja bem, o descanso do sábado ele não tem a ver com fadiga, mas com a ordem tomando o lugar do caos. Deus não deu sábado para a gente: estou muito cansado, eu vou dormir o dia inteiro. Não, ele deu sábado para que a gente possa ver como é a ordem tomando conta do lugar do caos. Porque a gente vê que o ser humano precisa de um dia para descansar. As pessoas vivem trabalhando sem parar, e ficam cansadas, morrendo de dor. E Deus deu o sábado para a gente poder descansar, mas não descansar dormindo o dia inteiro, descansar fazendo a obra de Deus. É um tempo da gente parar dos trabalhos do mundo, as coisas desse mundo passageiro, e se dedicar àquilo que é eterno. Não que a gente tenha que se dedicar só no sábado. Se a gente guarda o sábado, a gente tem que se dedicar a Deus todos os dias, de domingo a sexta, e no sábado se dedicar totalmente a Deus. É como disse o Rodrigo Silva, por exemplo: eu não sou adventista no 7º dia, eu sou adventista do 7º dia. O negócio não é só ser um adventista quando é sábado,
é ser um adventista todos os dias se preparando para quando chegar o dia de sábado, não estar com culpa ou peso do pecado, mas estar firme e poder adorar a Deus sem peso das culpas do mundo. E a própria ciência e o mundo comprovou que o ser humano precisa de um dia de descanso. Então veja bem, 7 vezes nos versículos de Gênesis 1 a 31 e 2, versículo 3, Deus diz que a criação tinha terminado. 7 vezes lá no Gênesis, Deus diz, faz de certa forma uma afirmação de que Deus havia cessado a criação. Deus não deixou dúvidas. O sábado é para descansar e reconhecer a criação. Mas veja bem, o sábado também é um dia para você ver, por exemplo, que o mundo não funciona por nossa causa. Porque quando a gente para de trabalhar, o mundo está funcionando do mesmo jeito? Porque o mundo não funciona por conta do quanto a gente trabalha e do quanto a gente produz. O mundo funciona porque Deus está guiando. Só que depois do pecado, o sábado ele agora serve para outra coisa também. Jesus, veja bem, Deus terminou a sua obra da criação numa sexta-feira. Jesus morreu numa sexta-feira. Deus descansou no sábado. Jesus descansou no sábado, através da sua morte. E no domingo ele ressuscitou. Então veja bem, na sexta-feira, Deus terminou a obra da criação. E na sexta-feira, Jesus terminou a obra da redenção. Ele terminou o plano para poder nos salvar. Então veja bem, agora quando a gente descansa no sábado, não é só para reconhecer a criação de Deus. Quando a gente descansa no sábado agora é para a gente saber que Jesus Cristo já nos salvou. Que a gente não precisa se preocupar com os trabalhos do mundo, com a nossa vida cotidiana. O Senhor Deus já nos salvou e por isso que a gente pode descansar em paz. E o mais importante, todo sábado aqui na terra é para se preparar para os sábados no céu. Sabia que vamos ter? No sábado a gente vai ter os dias e vai chegar o sábado. E todo sábado no céu, toda a criação de Deus vai se reunir para em uma só voz louvar e adorar a Deus. No céu, a gente vai continuar tendo o sábado. Só que agora no mundo sem pecado, sem dor, sem aflição. Então entenda uma coisa. Cada sábado que você vir aqui, venha com o coração já santificado pela semana toda. Já na presença de Deus. Porque o sábado é um dia especial, diferente dos outros. Para não ficar falando besteira, não ficar vivendo como que nem nos outros dias. É um sábado para você largar as preocupações e focar só em Deus e na sua palavra. Amém? Amém. Vamos para o 5º mandamento agora, o 12. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora a gente entra na segunda parte dos mandamentos. A primeira parte era sobre amar a Deus. A segunda parte é sobre amar o ser humano. É o nosso amor ao próximo. Então veja bem, honrar pai e mãe, o que isso significa? Significa honrar os ensinamentos do pai, da mãe, honrá-los como seus progenitores, honrá-los como pessoas que Deus colocou para que você pudesse vir ao mundo. Agora existe uma questão, que é a minha questão. Quando os pais não nos dão ensinamentos que a gente seja digno de seguir, a gente não precisa seguir os ensinamentos. Se os ensinamentos são para você viver uma vida na cachaça, nas drogas, ou se os pais não honraram, não é que a gente precise obedecer o que eles ensinaram. No meu caso, meu pai e minha mãe não me deram nenhum ensinamento de valor. E eu nem tive conexão com eles. Mas nesse caso, eu não preciso odiar eles. Eu só não preciso seguir os ensinamentos errados deles. Meu pai e minha mãe não foram pessoas honráveis. Mas eu preciso honrar eles, porque se eu não honrar eles, como é que eu vou honrar a Deus? Se eu não honrar pessoas que me deram a vida aqui na terra, como eu vou honrar aquele que deu a vida a todas as coisas? Então aí que já entra, tem que ter perdão no coração. E o único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Se não fosse ele, eu estaria com raiva e ódio até hoje. E a raiva, ela aprisiona o ser humano para viver dentro daquilo o tempo todo com raiva, com ódio, vai consumindo o ser humano por dentro. Mas graças a Deus eu pude perdoar. E todo mundo que não pôde ter um pai ou uma mãe honrável, pode perdoar também. Porque Deus não manda a gente honrar só quem merece. Se a gente não merecia ser honrado por Deus, diga ele mesmo assim, morreu na cruz. Quem dirá a gente querer não honrar, não merece, a gente não é merecedor diante de Deus. Agora quem teve pai ou mãe bons, né, que deram bons ensinamentos, continue honrando, porque honrará mais ainda quando chegar diante de Deus no céu. Amém. E Jesus diz, é o primeiro mandamento com promessa esse daqui, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem não obedece pai e mãe, segue uma vida destruidora, segue uma vida horrível. Mas quem obedece o pai e a mãe e honra eles,
vai ter uma vida próspera, porque vai estar honrando as figuras paternas e maternas na terra, e muito mais estará honrando a Deus através das suas vidas. E aqui eu anotei uma coisa que é interessante, né? Aproveite os momentos com seus pais. Recentemente eu consegui reencontrar minha mãe, né? Eu estava há muito tempo separado, e o que eu quero agora é tentar aproveitar para qualquer momento, oportunidade que eu tiver de falar com ela, eu puder trazer ela para Cristo, para que eu possa ser feliz com a minha família, né? Coisa que nunca existiu na minha família foi felicidade, mas que na mão eu sei que Deus pode fazer. Agora o 6º mandamento diz aqui: não matarás. É muito fácil se for só não matar, mas isso tem um ensinamento mais profundo, porque Jesus disse que só de você odiar, sentir raiva de uma pessoa, você já matou ela no seu coração. Entenderam? Só de sentir aquela fagulha de raiva de uma pessoa, já matou ela no seu coração. Você já é um assassino, transgrediu o 6º mandamento. E como é que a gente pode não sentir raiva? Amando a todas as pessoas. Vejam bem, eu e você não éramos dignos do amor de Deus. Eu e você merecíamos condenação eterna. Mas Deus, Ele nos amou e nos condenou? Amou. Por que então a gente não amaria as pessoas? Porque elas falham, porque elas erram. Veja bem, Satanás quer prender as pessoas num ciclo. Um odeia o outro e assim todos ficam presos naquilo. Só que quando você resolve amar a quem te magoou, amar a quem faz mal a você, você mostra que você é diferente, que você é de Deus. Quando você ama quem te faz mal, você está mostrando que você não está preso naquele ciclo de Satanás, mas que você está na vida agora de liberdade que o Senhor teu Deus te dá. E como eu falei no início, violência não resolve violência. Tem até um vídeo, por exemplo, que é assim: um psicopata matou 48 mulheres, ou era 42. Olha, veja o caso, ele matou 42 mulheres. As famílias dessas mulheres aparecem lá no julgamento, xingam ele, dizem que querem que ele queime no inferno, que ele morra. Só que aparece um homem cristão e ele diz para esse psicopata que matou a filha dele, inclusive, ele diz para esse homem: você me fez ter que cumprir o mandamento mais difícil de Jesus, então eu te perdoo. E aquele psicopata naquela hora ele começa a chorar. Ele começa a chorar ao ver que ele foi perdoado por alguém. Tanta gente condenando ele, mas Deus usou aquele homem para perdoar ele. E ele foi perdoado por Deus, mesmo tendo matado 42 mulheres, porque o perdão de Deus não tem lugar tão profundo que Deus não possa perdoar. Outra coisa, não podemos nos matar. Alimentação ruim, fumar, beber, se prostituir, tudo isso você está se matando. A gente não pode se matar também. Tem que cuidar da sua saúde, porque é uma forma de você mostrar que você valoriza a sua vida diante de Deus. Amém? Amém. Vamos para o 7º mandamento: não adulterarás. Aí é muito fácil falar, né? Eu nunca me relacionei com ninguém casado, então estou livre desse mandamento. Mas veja bem, Jesus diz lá em Mateus, eu não me lembro mais, mas Jesus diz: todo que olhar para uma mulher com desejo impuro no coração já cometeu adultério com ela. Quando ele fala homem e mulher, ele não está querendo dizer que só homem, não. Toda mulher que olhar para o desejo impuro para um homem com desejo impuro no coração já cometeu adultério com ele. Então veja bem, o pecado começa na mente, no coração. Ninguém começa algo sem antes ter planejado no coração. Ninguém mata uma pessoa sem antes ter planejado no coração. Ninguém adultera sem antes ter planejado no coração. Então veja bem, temos que cuidar com o que a gente coloca diante dos nossos olhos, com o que a gente vê no celular, com as conversas que a gente está no meio, com os pensamentos que a gente se vacila pensando. Porque esses pensamentos, se a gente vacilar com um pensamento, com a imagem que viu, isso pode se tornar um pecado lá na frente. E o adultério, ele é um pecado terrível. Por quê? Porque quando um homem e uma mulher se casam, no mundo espiritual, eles formaram uma união diante de Deus. E a gente vê que quando essa união é quebrada, o céu inteiro chora. Porque diante de Deus, o casamento é uma união perfeita, a qual Deus criou para o ser humano. E o mundo tem vivido na libertinagem. Ou seja, o mundo tem vivido acreditando que pode se relacionar de pessoa para pessoa,
A pegação, né? A famosa pegação. É pessoas acreditando que podem ficar se relacionando aqui e ali, que não vai causar nada, dormindo com outras pessoas que não são seu marido ou sua esposa. Pessoas por aí por todo lado vivendo na carnalidade. Agora eu pergunto, essas pessoas estão felizes? Não. Essa geração que não está mais honrando o casamento é a geração que mais está triste no mundo inteiro. Por quê? Porque toda relação sexual diante de Deus é um pacto que foi feito para o casal. Viver essa vida fora de um casamento vai prejudicar e levar essa pessoa ao inferno. Porque Deus não criou a relação sexual para ser desfrutada fora do casamento, só dentro do casamento e de nenhuma outra forma. Então qualquer forma que seja fora do casamento é adultério. Qualquer pensamento impuro se torna adultério. Amém? Então vamos para o mandamento, o oitavo mandamento: não furtarás. Não furtar é não pegar o que não é seu, por direito. Por exemplo, às vezes até quando a gente passa numa feira, né, eu já vi muita gente fazendo isso lá no meu banco. O pessoal passa e pega alguma coisa e passa numa ligeireza que você não tem nem como falar nada. E vê, isso é um furto. É furtar, mesmo que seja para pegar uma manga no quintal do vizinho, é furto. E tem vários outros tipos de furto. Tem furto normal, que é pegar o que não é seu. Tem a difamação, ou seja, quando você difama uma pessoa, fala mal dela, você está furtando o direito dela de ser quem ela é, de ter a imagem que ela merece. Se ela é uma boa pessoa, eu digo que ela é mal, eu estou furtando a imagem dela para que ela seja mal vista, sendo que ela é uma pessoa boa. Tem o furto da dignidade. Por exemplo, hoje em dia existe muito tráfico de mulheres, existe muito tráfico de crianças no mundo inteiro. Eles traficam mulheres e crianças para levar que nem escrava. Isso é furtar o direito digno daquela pessoa de poder viver a vida. E tem muitos outros tipos de furto mesmo. E tem o principal, furtar a Deus. Furtar nas horas do sábado, fazendo aquilo que é da sua vontade, trabalhando, isso é um furto a Deus. O sábado é para Deus. Então se você não guarda o sábado, está furtando o tempo de Deus. Furtar a Deus através dos dízimos e ofertas, como a gente vê. Muitos roubam os dízimos, as ofertas que é dado pelo povo. Estão furtando a Deus. Não furtando as pessoas, estão furtando a Deus. Porque o dinheiro, o dízimo é a 10ª parte que tem que ser entregada a Deus. E as ofertas também são para Deus. Então, para você vencer esse hábito de furtar, só tem uma forma: dar, se entregar completamente às pessoas sem esperar nada em troca. Veja bem, quando você ajuda uma pessoa, não é para ficar esperando que ela venha lhe ajudar de volta. É para você ajudar essa pessoa por ajudar, porque é o seu dever amar as pessoas. Então, se você não ama as pessoas e não ajuda, você está furtando o direito que é o seu dever de amar. Outra coisa, se a gente que já conhece a verdade não prega essa verdade para as outras pessoas, está furtando o direito delas de também poder conhecer a Cristo como a gente conheceu. Então, a única maneira de vencer a desonestidade é ser bondoso, generoso, sem esperar nada. É dar e se entregar à humanidade como Cristo se entregou. Amém? Vamos para o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A gente vê que, ok, você pode, por exemplo, a gente vê nos palcos de jornais, nas televisões, nos cinédrios, né, nas câmaras de deputados, vereadores, o que mais reina ali é a mentira. É um difamando o outro, fazendo fake news. É muita mentira. Mas você não está entre aqueles, né? Então você não está mentindo. Mas aí que vem. Sabe aquelas mentiras do dia a dia? Por exemplo, alguma pessoa fez uma comida e entregou para você. Você mordeu a comida e jogou tudo fora. Tava horrível. Mas aí aquela pessoa vem perguntar para você: a comida tava boa? Aí você diz: tava bonzinho, mas tava um lixo. Sabe? Isso tá mentindo. É uma mentira. Já transgrediu o 9º mandamento. Aí aquela criança que esqueceu de fazer o trabalho para a escola e disse para a professora que o cachorro mordeu. Essa pessoa está mentindo. Então veja bem, quando a gente mente para uma pessoa: ei, tu fez aquilo que eu te mandei, aí você fica com medo de dizer que não fez. Eu fiz, só que você vai fazer depois. É uma mentira. Todas essas mentiras do dia a dia são uma mentira tão grave quanto a mentira de Satanás. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Todo mentiroso é filho do diabo. Todo mentiroso é filho do diabo. Nem que seja uma mentira por brincadeira. Não que se você acabar mentindo,
vai ser filho do diabo. Não, a gente já é de Jesus Cristo. Mas aquele que vive na mentira é filho do diabo. E é só você ver, quando a pessoa mente tanto, ela se acostuma tanto a mentir que ela chega a achar, eita, não vou mais confiar nas pessoas porque vai que elas são mentirosas que nem eu sou. Então veja bem, o diabo é o pai da mentira. Em João 8:44, Jesus vai dizer que ele mente desde o princípio, que nele ele não se firmou na verdade. Então ele é mentiroso desde o princípio. Agora, quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E sabe, todo aquele que fala a verdade é filho de Jesus, que é o dono da verdade. Então veja bem, sabe o que é o contrário de dar falso testemunho? É dar testemunho verdadeiro. Os apóstolos, quando eles foram açoitados ali diante do sinédrio, eles saíram alegrados. Eles apanharam, mas saíram alegres, porque tinham dado testemunho da verdade e foram perseguidos pela verdade. A única forma de vencer o hábito de dar falso testemunho é dar um testemunho verdadeiro, falar a verdade de Jesus Cristo, não ficar distorcendo o que está escrito na palavra, mas falar a verdade que está na palavra, pregar a verdade, viver a verdade. Essa é a única forma de dar testemunho verdadeiro. Amém? E também não dê falso testemunho, não viva na mentira, porque isso destrói sua dignidade, isso faz as pessoas não confiarem na gente. Isso faz a gente ser uma pessoa suja, né? Então, não minta até por isso, para que seja confiante. Então, vamos para o último mandamento. Não cobiçarás, versículo 17 agora. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O último mandamento, ele fala sobre a incontentação. Eu estou incontente com o que eu tenho e eu quero o que o outro tem. Não é pecado você ver o estilo de uma casa e dizer, eu vou fazer a minha igual àquela. Esse não é o pecado. O pecado é você querer aquela casa. Você querer, olha, aquela pessoa tem aquela casa, eu vou matar ela para ficar com a casa. Eu vou sujar o nome dela para poder ficar com aquela casa. Se você se inspira em alguém, não é pecado. Mas você querer ser essa pessoa é pecado. Se você vê um casal unido e você se alegra porque eles estão unidos, não é pecado. Mas se você quer aquela mulher, ou tipo, se a mulher quer aquele homem, aí está o pecado, porque ela vai tentar destruir aquilo para poder ficar. Então a cobiça também vem quando a gente olha no celular e quer aquele celular. Mas lembrando, não é pecado. Se eu vejo um celular desse, aí eu vou juntar com meu dinheiro para comprar um igual, não é pecado. Mas se eu quero aquele e eu vou roubar aquela pessoa para poder ficar com aquele celular, aí está o pecado. Até numa Bíblia, se eu quero uma Bíblia igual a de uma tal pessoa, é uma coisa. Mas se eu vou até roubar uma Bíblia, eu não acredito que seja possível. Mas imaginando alguém roubar uma Bíblia, não é porque é Bíblia que não é pecado. Então veja bem, cobiçar, o diabo é cobiçoso. O diabo cobiçou desde o princípio o trono de Deus. E a cobiça dele levou ele a ser o ser mais podre que já existiu. E no fim ele vai receber uma condenação pior que tudo que a gente possa imaginar. Então veja bem, Deus é o dono de todas as coisas. Sabe qual é o pior de cobiçar algo? É porque quando você consegue aquilo, com o tempo a felicidade vai embora. A inveja. A inveja. É horrível. A inveja. É horrível. Exatamente. E veja bem, você fica invejoso, você fica cobiçando aquilo. Vamos imaginar que eu esteja cobiçando esse computador. Aí eu vou na casa de Tota e roubo o computador dele. Com o tempo, 2 dias, uma semana eu com esse computador, eu não ia mais querer saber dele. Ia ficar chato. Então veja bem, o pior da cobiça é isso. Aí um homem está cobiçando muito a mulher de outro cara. Aí quando ele consegue essa mulher, com o tempo ele vê que ela é chata, que ela é muito isso, aí não quer mais saber. O pior da cobiça é isso, é que com o tempo aquilo ali não vai mais gerar interesse. Então veja bem, qual é a única forma de resolver? É a gente entender que a felicidade não está resumida nos bens materiais. A felicidade ela só pode ser encontrada em Jesus. Por quê? Porque só Jesus pode dar uma calma, mesmo que você esteja passando pela tribulação da vida. Só Jesus pode dar calma ao nosso coração. A felicidade verdadeira se encontra apenas em Jesus. Então, tendo já explicado os 10 mandamentos, vejam bem a importância dele. Os mandamentos, quanto mais a gente cumpre os 10 mandamentos, esses 10 que foram aqui listados, mais a gente se parece com Cristo. Amém. Essa lei dele, se todo mundo da terra seguisse os 10 mandamentos, o mundo estaria feliz. A gente já estaria no céu. Porque no céu a lei que vai reinar é os 10 mandamentos. Então veja bem, no céu a gente vai ser julgado por essa lei.
Deus vai colocar os mandamentos na frente de todos os povos, nações e reinos, e todos vão ser julgados por aquilo que transgrediram ou por aquilo que cumpriram os 10 mandamentos. Então, sempre que você puder, dê uma estudada nos 10 mandamentos, porque é por essa lei que a gente vai ser julgado. Diante de Deus é por essa lei que a gente vai ser julgado. Então, a Bíblia diz lá em Apocalipse, quando fala dos 144 mil, a Bíblia diz que aquelas pessoas que estão ali no reino de Deus são as que guardaram os mandamentos e o testemunho de Jesus. Então veja bem, se você quer estar entre o povo de Deus, entre o remanescente de Deus no final dos tempos, vai ter que guardar os mandamentos. Ah, mas eu não quero guardar o sábado e tal. Isso não é só para você não, pode falar para todo mundo. Mas eu não quero guardar o sábado, é um mandamento abolido, não vai entrar no povo de Deus. Se a pessoa já conheceu essa verdade e não quer cumprir, ela não vai poder entrar no reino de Deus. Não adianta nem a gente querer amenizar, querer fazer carinho, não. Não vai poder entrar no reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que cumpriram, guardaram os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. E a única forma de você guardar os mandamentos é permitir que o Espírito Santo transforme seu coração. Porque senão os mandamentos vão ser só regras. Mas para o mandamento ser um estilo de vida, tem que deixar o Espírito Santo permitir que você queira obedecer os mandamentos. Amém? Que a gente possa cumprir os mandamentos de Deus, porque um dia cada um de nós vai ser julgado por esses mandamentos. E cada um de nós, se quiser estar no povo de Deus, vai ter que cumprir esses mandamentos. E só para deixar um versículo aqui para finalizar, aqui no Salmo 19 diz o seguinte, só para terminar. Aqui no Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Amém? Amém. Essa foi a mensagem. Que todos fiquem na paz de Deus. Amém. Nesse momento vamos orar. Amém. Pai querido e Pai amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pois finalizamos aqui mais um culto de sábado maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado força para cumprir a tua palavra, meu Pai, para cumprir, Senhor, o teu amor. Pai, nós te agradecemos porque tu, ó Pai, ao invés de nos condenar, o Senhor nos amou, meu Deus. O Senhor, ó Pai, nos amou, compartilhou do nosso sofrimento aqui na terra e nos deu a oportunidade de um dia podermos estar na tua presença. Eu te agradeço e nós te agradecemos, Pai, porque um dia sabemos que por tua lei seremos julgados. Por ela também nós seremos direcionados cada dia mais à tua, Pai, que a partir de tua graça podemos ser salvos. Nós te agradecemos porque um dia sabemos que todos os sábados adoraremos ao Senhor do céu, todos os dias e todos os sábados, por toda a eternidade. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que veio aqui esta manhã. Que o Senhor abençoe suas famílias, Pai. Que o Senhor as guie em segurança e em proteção. Que o Senhor ajude a se firmar, Pai, cada dia mais na tua palavra. Que o Senhor ajude para que a tua palavra grave no coração delas, para que a tua palavra as fortaleça e as faça firmes na tua palavra e no teu amor, ó Pai. Abençoa, meu Deus, cada um e leva-nos em paz, cada um, Pai. Que possamos continuar na tua presença neste sábado maravilhoso e até o próximo, onde creio que será ainda melhor do que esse, pois cada sábado é um melhor que o outro. Nós te pedimos por tudo e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Olha pra cá. Gente, vai ter um almoço.